Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? E vamos seguir aqui com o nosso conteúdo da disciplina de inferência estatística. E a gente vai começar essa aula com a definição de estimadores eficientes, tá? Lembrando que na última aula a gente viu a questão lá do EQM, né? Que é o erro quadrático médio e suas propriedades. Eu deixei alguns exemplos para vocês fazerem, então eu espero que vocês tenham feito esses exemplos, tá? Até porque nas atividades, né, subsequentes que eu vou pedir para a questão da nota, vocês vão precisar saber fazer os exercícios para poderem atingir as notas, né, que desejam, tá certo? Então vamos lá. Definição, né? Então a gente vai chamar de eficiência de um estimador, tá? De um estimador θ-chapéu não viciado para um determinado parâmetro θ, esse quociente aqui. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: a questão da eficiência de um estimador, né? Ela é calculada para quando a gente tem um estimador não viciado, tá? Ou não viesado. Lembrando que na última aula a gente viu como que verifica se o estimador é viesado ou não, né? Então a gente calcula a esperança desse estimador. Se a esperança desse estimador for igual ao parâmetro, então a gente tem que o estimador é não viesado ou não viciado, tá? Então vamos lá, a eficiência de um estimador θ-chapéu não viciado, tá? Para um determinado parâmetro θ, é dada por esse quociente aqui, ó. Então você tem E de θ-chapéu, ou seja, eficiência de θ-chapéu igual a LI de θ sobre a variância de θ-chapéu. Aqui, pessoal, nessa expressão, essa variância de θ-chapéu nada mais é do que a variância do estimador, tá? E lembrando, na última aula a gente chegou aí a calcular essa variância, né? Agora, esse LI de θ é o seguinte: sob certas condições de regularidade, essas condições de regularidade eu vou falar mais adiante, sobre certas condições de regularidade, esse LI de θ é calculado dessa forma aqui, ó. Então vai ser 1 sobre N, que é o tamanho da amostra aleatória que está sendo considerada, que multiplica a esperança do quadrado da derivada do Ln de f de x. Esse f de x θ aqui é a função densidade ou a função de probabilidade de x, tá certo? Então, desse slide aqui que eu quero que vocês fixem, né? Primeira coisa, como é que se calcula a eficiência de um estimador não viesado, tá? Primeiro, para calcular a eficiência, o estimador tem que ser não viesado, né? Então, a eficiência do estimador não viesado é o LI de θ sobre a variância desse estimador. E esse LI de θ, ele é calculado dessa forma aqui, tá? Aí essa expressão aqui é o seguinte, ó, o que é que você vai precisar para poder obter esse LI de θ? Vamos lá. Primeiro você vai ter que conhecer a função densidade ou a função de probabilidade da distribuição da variável aleatória que está sendo considerada no problema, tá? Então, por exemplo, se for uma distribuição, se x seguir uma distribuição exponencial, então f de x θ vai ser a função densidade da distribuição exponencial, né? Se eu estiver trabalhando com uma distribuição Poisson, então f de x θ vai ser a função de probabilidade da distribuição Poisson e assim por diante, tá? Então você vai precisar da função densidade ou da função de probabilidade, né? Aí vai depender se a variável aleatória é discreta ou é contínua, da variável aleatória x. Aí a partir dessa função de densidade de probabilidade ou função de probabilidade, você vai obter o Ln, vai aplicar o logaritmo, depois vai derivar o resultado com relação ao parâmetro,
e depois vai levar isso ao quadrado. E daí você aplica a esperança, né? Multiplica a esperança por n e faz 1 sobre o resultado, e daí você vai ter o LI de θ, que eu vou falar o que vem a ser esse LI, né? Mais à frente, tá certo? Então, beleza. Eficiência é LI de θ sobre a variância do estimador, em que esse LI de θ é calculado dessa forma aqui, tá? Então, quando a gente fizer um exemplo, né? Vocês vão entender bem como é que se calcula esse LI de θ, tá certo? Esse LI de θ, pessoal, que é essa quantidade aqui, que eu acabei de falar para vocês, é dito ser o limite inferior da variância dos estimadores não viesados de θ, tá? Então, esse LI de θ ele é denominado limite inferior da variância dos estimadores não viesados. Então, nesse sentido, a eficiência do estimador é calculada como sendo o limite inferior da variância sobre a variância do estimador. Tá certo? Aí isso aqui é bem importante, tá? O que foi que a gente viu aqui? A gente viu que esse E de θ chapéu denota a eficiência de um estimador, tá certo? Aí você vai calcular isso aqui, essa eficiência, mas aí você deve se perguntar, para que a gente vai calcular isso? Como é que a gente interpreta a quantidade que vai sair, né? O valor resultante? Então vamos lá. Quando a eficiência do estimador é igual a 1, ou seja, quando o limite inferior da variância é igual à variância do estimador, a gente vai dizer que o estimador θ chapéu é eficiente, né? Para estimar o parâmetro θ. Então vamos lá. Aqui você tem a eficiência do estimador, né? Se você calcular essa eficiência e essa eficiência der igual a 1, então você pode dizer que o estimador que está sendo considerado ele é eficiente para estimar o parâmetro em questão, tá certo? E lembre-se, quando é que isso aqui vai ser igual a 1, né? Isso aqui só vai ser igual a 1, essa eficiência só vai ser igual a 1 se o limite inferior da variância for igual à variância do estimador. Só tem essa possibilidade para que essa divisão seja igual a 1, tá? Então aqui é o seguinte, se o limite inferior da variância for igual à variância do estimador, então a gente pode dizer que o estimador é eficiente. Lembrando que esse limite inferior da variância, que é o LI de θ, ele é calculado por essa expressão aqui, certo? Então aqui, logicamente, você tem que saber derivar, né? Porque aqui você tem uma derivada parcial, então você tem que saber derivar, e você tem que conhecer as funções de densidade ou funções de probabilidade das distribuições, né? Pelo menos ali das principais, né? Poisson, exponencial, normal, binomial, geométrica. Então você tem que conhecer as funções que caracterizam essas distribuições de probabilidade, ok? Então, beleza. Quando a eficiência é igual a 1, a gente pode dizer que o estimador θ chapéu é eficiente para estimar o parâmetro θ. Aí, lembra que eu falei aqui, sobre essas condições de regularidade, né? Aqui é o seguinte, sob certas condições de regularidade, o limite inferior, que é o LI de θ, é calculado dessa forma aqui. Mas que condições de regularidade são essas, né? Então vamos lá. As condições de regularidade que a gente mencionou anteriormente são basicamente duas, tá? Então a primeira é o seguinte, o suporte da distribuição, né? De modo que os valores de x aqui correspondem à função f de x, cujos valores vão ser maiores que zero, não pode depender de θ. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Estou dizendo o seguinte, o suporte a de x
de modo que os valores de x, tal que a f de x, né, que é a função densidade ou a função de probabilidade, seja maior do que zero, não pode depender de θ, tá? Então, numa linguagem mais formal, como é que a gente pode explicar isso? Você tem lá uma função de densidade ou uma função de probabilidade f de x, né? Desse modo, o conjunto de valores de x, tais que essa função seja maior que zero, né? O suporte disso, o conjunto de valores que isso pode assumir, ele não pode depender de θ, tá certo? E, segundo ponto, é possível fazer a troca, né, das ordens das operações de derivação e integração, ou seja, você pode inverter derivada com integral, tá? Então, essas são as condições de regularidade. O suporte recapitulando, né? O suporte da distribuição definida no conjunto de valores em que essa função é maior que zero, não pode depender de θ, e também é possível fazer a ordem, né? A troca na ordem das operações de derivação e integração, ou seja, é possível você trocar a ordem da derivada com integral e integral com derivada, né? E vice-versa. Essas condições de regularidade aqui, pessoal, é só a título de que vocês saibam quais são essas condições de regularidade, tá? Eu não vou cobrar nada a respeito dessas condições de regularidade, não, tá certo? Então vamos lá. Outra definição. Essa quantidade aqui, que a gente chamou de Fe de θ, que é igual à derivada do Ln de f de x com relação a θ, é chamada de função score, tá? Então, observa o seguinte, a derivada de Ln de f de x com relação a θ, essa expressão que está aqui, que a gente chamou de Fe de θ, né, de função score, ela é igual a essa parte aqui de dentro, né, dessa expressão, tá? Então, essa expressão que está aqui é justamente a função score. Então, você pode calcular esse Li de θ como sendo n vezes a esperança do quadrado da função score, tá? Então, essa quantidade ali é denominada função score, derivada do Ln de f de x com relação ao parâmetro, tá, em questão. Vale salientar que, sob as condições de regularidade que a gente já mencionou anteriormente, vale que a esperança da função score é igual a zero, tá? Então, você tem aqui essa função score. Se você calcular a esperança disso vai ser igual a zero. Aí você pode se perguntar, se a esperança disso é igual a zero, então aquela expressão lá do Li de θ não vai dar para a gente obter. Mas aí, nessa expressão aqui, você calcula a esperança, só que você calcula a esperança do quadrado da função score. Então, tem um quadrado aqui, né? Então, é justamente por causa desse fato de que se você calcular só a esperança dessa expressão aqui sem o quadrado, essa esperança vai ser zero, tá? Aí, logicamente, vai ficar um zero aqui no denominador e daí não é impossível dividir por zero, né? Então, beleza. Essa é a definição da função score e a esperança da função score é igual a zero. Próxima definição é com relação à informação de Fisher, né? Então, essa expressão aqui, ó, que a gente chamou aqui de IF de θ, né? De informação de Fisher. Então, a informação de Fisher para um parâmetro θ é igual à esperança da derivada do Ln de f de x com relação a θ ao quadrado, né? E veja que, como eu falei anteriormente, essa derivada do Ln de f de x é igual à função score. Então, essa expressão aqui pode ser obtida, pode ser calculada, né? Apresentada como sendo a esperança
de quem? Do quadrado da função score. Então veja que toda essa expressão que está aqui, ó, é justamente essa expressão que está aqui, tá? Na fórmula do LI de θ. Então o LI de θ, nesse caso, ele pode ser calculado como sendo 1 sobre n vezes a informação de Fischer, né? Porque toda essa esperança aqui é a definição da informação de Fischer, tá certo? Então, a informação de Fischer é a esperança do quadrado da função score. Então, aqui você tem duas definições, né? A definição da função score, que é calculada dessa forma, e aqui você tem a definição do que é a informação de Fischer. Além disso, você também ainda tem a definição de eficiência, né? De eficiência do estimador. Você vai calcular essa eficiência e lembrando que se a eficiência for igual a 1, a gente pode dizer que o estimador ele é eficiente para estimar um determinado parâmetro θ. Ok? Então vamos seguir aqui. Aí, pela definição da informação de Fischer, como eu já falei, né, a gente tem que aquele limite inferior da variância, que tem lá na expressão da eficiência, é dada por 1 sobre n vezes a informação de Fischer. Aí, pessoal, essa expressão aqui do LI, a gente vai fazer alguns exemplos, né, para vocês entenderem a ideia de como é que se calcula isso. Tá bom? Beleza. Em decorrência da propriedade apresentada em 2, né, na expressão 2, a expressão 2 é essa daqui, ó. É de que a esperança da função score é igual a zero. Tá? Em decorrência dessa propriedade, o que é que acontece? A gente tem que a informação de Fischer pode ser calculada de outros modos. Tá? Que modos são esses? Então, o primeiro modo para calcular a informação de Fischer é esse modo que está aqui, tá? Que é a esperança do quadrado da função score. Então, essa é a primeira forma de se calcular a informação de Fischer. Aí, em virtude dessa propriedade aqui, em virtude dessa propriedade de que a esperança da função score é igual a zero, você pode calcular a informação de Fischer de duas outras formas distintas. Essa é a primeira forma. A segunda forma é essa. Ó. A informação de Fischer você pode calcular como sendo a variância da segunda derivada de ln de f de x com relação a θ. Tá? Então, você tem aqui a primeira, que é a esperança da derivada do ln de x com relação a θ ao quadrado. Essa é a segunda forma de calcular a informação de Fischer, que é pela variância da segunda derivada de ln de f de x com relação a θ. E também você pode calcular a informação de Fischer dessa forma, por menos a esperança da segunda derivada de ln de x com relação a θ. Tá? Inclusive, faltou até colocar um quadrado aqui. Mas você pode estar se perguntando, beleza, então eu tenho três formas para calcular a informação de Fischer, né? Tem essas duas formas aqui e tem mais essa outra. Então eu tenho três formas para calcular a informação de Fischer. Você pode estar se perguntando, qual é a que eu devo utilizar? Aí depende do problema, tá? Depende da questão, depende de como você achar mais fácil. Dependendo da questão, dependendo do problema, é mais fácil calcular por um modo do que calcular por outro, né? Então não tem um método que seja mais fácil. Depende muito da distribuição de probabilidade que está sendo considerada. Por quê? Porque várias vezes, se você derivar o ln de f de x uma segunda vez e calcular a variância, por exemplo, fica mais simples do que você pegar a derivada, a primeira derivada, e elevar ao quadrado e depois aplicar a esperança. Então você vai ter que ver na questão qual é o método mais fácil. Mas qualquer um desses três métodos está valendo.
Essas três formas, tá bom? Aí, como eu falei, a gente pode observar que a informação de Fischer ela pode ser obtida de três formas distintas, né? Que são as três formas aí que eu apresentei para vocês. Aí o teorema. Esse teorema diz o seguinte: sob certas condições de regularidade, que é aquelas condições que eu falei anteriormente, a variância de qualquer estimador não viesado satisfaz essa desigualdade aqui, que é chamada de desigualdade de Kramer-Hall, tá? Então, vamos avaliar essa desigualdade aqui. Veja, se eu tiver um estimador não viesado, tá? Para um determinado parâmetro θ, então o que é que essa desigualdade de Kramer-Hall diz? Ela diz que a variância desse estimador sempre vai ser maior ou igual do que 1 sobre n vezes a informação de Fischer. Então, essa desigualdade aqui é chamada de desigualdade de Kramer-Hall. Veja que, o que é que a desigualdade de Kramer-Hall nos diz? Diz que a variância de um determinado estimador não viesado, né, para um parâmetro θ, ela tem um limite inferior, né? Por quê? Porque sempre essa variância vai ser maior ou igual do que 1 sobre n vezes a informação de Fischer, tá? Então, lembrando que para essa desigualdade ser satisfeita, o estimador tem que ser não viesado, ou seja, a esperança do estimador tem que ser igual ao parâmetro que você está estimando, tá certo? Então, isso é a desigualdade de Kramer-Hall. Aí beleza, aí a gente tem um exemplo aqui. Antes desse exemplo, eu quero só recapitular o que é que vocês precisam fixar daqui, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fixar, a definição de eficiência do estimador. Como é que se calcula a eficiência? É o limite inferior da variância dos estimadores, que é o LI de θ, sobre a variância do estimador, certo? Então, assim você calcula a eficiência, em que esse LI de θ, que é o limite inferior da variância, é calculado dessa forma aqui, ó. A gente viu que esse LI de θ pode ser calculado dessa forma, né? Que é 1 sobre n vezes a informação de Fischer, tá? E lembrando que, para eu dizer que um estimador é eficiente, eu tenho que calcular a eficiência desse estimador e essa eficiência tem que ser igual a 1, tá certo? Beleza. O que é que a gente precisa mais saber? A definição de função score, que é a derivada do Ln da função densidade ou função de probabilidade de x com relação a θ, né? Então, isso aqui é a definição de função score. A esperança da função score é igual a 0. A gente também tem que ter em mente a definição da informação de Fischer. Então, a informação de Fischer é igual à esperança do quadrado da função score. Só que essa informação de Fischer você pode calcular dessa forma, mas também pode calcular por mais outras duas formas, né? Que são essa forma aqui, que leva em conta a variância da segunda derivada, e essa que leva em conta menos a esperança da segunda derivada, tá bom? E daí tem também a questão da desigualdade de Kramer-Hall, né? Que diz o seguinte, que se eu tenho um estimador não viesado, a variância desse estimador sempre vai ser maior ou igual a 1 sobre n vezes a informação de Fischer. Isso é chamado de desigualdade de Kramer-Hall, tá? E observe que esse 1 sobre n vezes a informação de Fischer é igual àquele LI de θ que a gente viu anteriormente. Tá? Então, para a gente poder fixar essas ideias esses conceitos que foram apresentados aqui nessa aula, vamos fazer um exemplo, tá bom? Então, vamos lá, exemplo 5. Seja x1 até xn uma amostra aleatória de tamanho n de uma variável aleatória x que segue distribuição Poisson de parâmetro lambda, tá? Então, só por esse enunciado aqui, a gente já tem duas coisas. Primeiro, o tamanho da amostra aleatória é de tamanho n, ó, porque veja que
a amostra vai de x1 até xn, então o tamanho da amostra é n. E você ainda tem que a variável aleatória em questão segue uma distribuição Poisson de parâmetro lambda. Então aqui você já sabe que vai precisar da função de distribuição de probabilidade da distribuição Poisson, certo? Aí o item I diz o seguinte: verifique se θ chapéu é igual a x barra, lembrando que x barra é a média amostral, né? Que é 1 sobre n vezes somatório de xi. Então verifique se x barra é um estimador eficiente para lambda, tá? E o item 2 mostre que a variância de lambda chapéu, que é igual a x barra, né, é maior ou igual do que lambda sobre n. Então aqui no item I, pede-se para mostrar que x barra é um estimador eficiente para lambda. E no item 2i, se pede para provar que a variância do estimador é maior ou igual do que lambda sobre n. Certo? Então, vamos lá fazer esse exemplo. Então, eu preparei aqui, eu respondi o exemplo e a gente vai discutir o passo a passo dessa resolução, tá certo? Então, vamos começar pelo item I. O item I, verifique se lambda chapéu igual a x barra é um estimador eficiente para lambda, né? Aí aqui é o seguinte: quando é que a gente pode dizer que um estimador é eficiente, né? A gente viu lá atrás que a gente tem que calcular a eficiência desse estimador e essa eficiência tem que ser igual a 1, né? Para eu dizer que o estimador é eficiente. Então, qual é a definição de eficiência? Vamos voltar aqui. E daí a gente tem o seguinte, que a eficiência do estimador é igual ao LI de θ sobre a variância de θ chapéu, que esse θ chapéu aqui é o estimador, né? Então a gente vai ter que calcular isso e ver se é igual a 1 para poder dizer se o estimador é eficiente ou não, tá? Então vamos lá. Primeiro, se x segue uma distribuição Poisson de parâmetro lambda, né? Isso aqui é dado na questão. Então, f de x lambda é igual a e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a x sobre x fatorial. O que é isso aqui? Isso aqui é a função de probabilidade de uma variável aleatória x com distribuição Poisson, né? É como eu falei, vocês têm que saber essas funções, tá? Se não souberem, vai ter que dar uma pesquisada aí para encontrar, para poder resolver nos exercícios que eu vou passar, né, mais à frente, e as atividades que valem nota para vocês. Então, primeira coisa é saber a função de probabilidade ou função de estado de probabilidade da distribuição. Como a gente tem o caso de uma distribuição Poisson, a função de probabilidade é essa daqui, tá? Então, beleza. Devemos verificar se a eficiência de lambda chapéu, o E de lambda chapéu, é igual a 1, tá? Por quê? Porque isso aqui é a definição a condição para que o estimador seja eficiente, né? A gente tem que calcular a eficiência e a eficiência desse estimador tem que ser igual a 1. Em que a eficiência do estimador é calculada como sendo o LI de lambda, né, que é o limite inferior de lambda, sobre a variância do estimador lambda chapéu. Então vamos lá. Então a gente vai ter que obter esse LI de lambda e essa variância de lambda chapéu, tá? Vamos obter primeiro o LI de lambda. Pela definição que a gente viu lá atrás, né, tá aqui no slide, deixa eu mostrar aqui para vocês. Como é que se calcula o LI? O LI é 1 sobre n vezes a informação de Fischer, né? Então tá aqui, ó. LI de lambda é igual a 1 sobre n vezes a informação de Fischer. Aí como é que se calcula essa informação de Fischer que está aqui? Aí lembra que eu falei que tem 3 formas de calcular isso? Você tem essa primeira forma que está aqui. Você tem essa segunda que está aqui com a variância e essa terceira que é com menos a esperança. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é que tem em comum nas 3 expressões? O que tem em comum é justamente essa questão do ln de f de x, né? Você tem ln de f de x aqui, ln de f de x aqui e tem ln de f de x aqui, ó.
Então, vamos calcular logo esse ln de f de x, né? Então, vamos lá. ln de f de x é igual a... f de x é quem? É justamente a função de probabilidade da distribuição Poisson. Está aqui em cima. Ó. Então, vamos substituir, né? ln de x, ln de f de x é igual a ln de e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a x sobre x fatorial. Isso aqui é a função de probabilidade da distribuição Poisson. Aí observe que eu tenho o ln de uma divisão, né? O ln de um quociente. E o ln do quociente, por propriedade, é a subtração dos ln's, né? Então, log do quociente é a subtração dos logs. Então, ln de e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a x sobre x fatorial, usando a propriedade, vai ficar ln de e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a x, que é o numerador aqui, menos o ln de x fatorial, que é o denominador. Até aí, tranquilo. Então, beleza. Aí aqui, ó, nessa parte aqui, veja que eu tenho ln de e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a x. Eu tenho o ln de uma multiplicação, né? E por propriedade, o log da multiplicação é a soma dos logs. Então, esse ln aqui, usando a propriedade, vai ficar ln de e elevado a menos lambda mais ln de lambda elevado a x, menos o ln de x fatorial, que foi o termo que sobrou aqui. Tá bom? Então, beleza. Vamos abrir mais. Dá para abrir mais essa conta, né? Aí aqui, ó, observe que eu tenho o ln de e elevado a menos lambda. Esse menos lambda é o expoente. Por propriedade, esse menos lambda sai, né, multiplicando o logaritmo. Então, ln de e elevado a menos lambda vai ficar menos lambda que multiplica ln de e, tá? Lembrando que esse e aqui é exponencial, né? Nesse outro termo aqui, a gente vai usar a mesma propriedade. O x é o expoente sai multiplicando o logaritmo. Então, vai ficar x ln de lambda menos o termo que sobrou, que não dá para fazer nada com ele, que é o ln de x fatorial. Aí, pessoal, observa o seguinte. Aqui eu tenho menos lambda, que multiplica o logaritmo vezes a exponencial. Ln e exponencial, logaritmo e exponencial, são funções inversas, tá? Ou seja, elas se anulam. Então, aqui, ln da exponencial se anula e vai ficar só o menos lambda, tá? Que multiplica os outros, que soma, na verdade, os outros termos que sobraram, que é x ln de lambda menos ln de x fatorial. Então, essa expressão aqui é o quê? É o ln de f de x. Então, o ln de f de x, ó, que é essa parte aqui da expressão, né, já está calculada, certo? Beleza. Qual é o segundo passo? Então, a gente não decidiu qual a fórmula da informação de Fischer que a gente vai usar, né? Que a gente tem três possibilidades. Tem essa daqui, tem essa outra com a variância e essa com menos a esperança. Qual é a outra coisa que tem em comum entre elas? É a derivada, tá? Então, aqui você tem que derivar duas vezes, né? Tem que derivar uma vez, depois a outra vez. Aqui também tem que derivar, né, duas vezes, e aqui também tem que derivar, só que tem que derivar só uma vez, tá? Então, nos três modos de obtenção da informação de Fischer, você tem que fazer a derivada pelo menos uma vez. Então, vamos fazer a derivada do ln de f de x, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar essa expressão aqui, ó, que a gente obteve, né, que é o ln de f de x, e vai calcular a derivada disso, tá? Então, vamos lá. Derivada do ln de x, do ln de f de x com relação ao parâmetro em questão, que nesse caso o parâmetro em questão é o lambda, né? Vai ficar derivada com relação a lambda dessa expressão que a gente obteve, que é o ln de f de x. Então, vai ficar derivada com relação a lambda de menos lambda mais x vezes o ln de lambda menos o ln de x fatorial. Aí, veja que eu tenho aqui a derivada de uma soma, ó.
A derivada da soma é a soma das derivadas. Então aqui eu vou ficar com derivada com relação a lambda de menos lambda, mais a derivada com relação a lambda de x ln de lambda, mais a derivada com relação a lambda de menos ln de x fatorial. Aí observa o seguinte, esse termo depende de lambda, beleza. Esse outro termo aqui também depende de lambda. Mas esse termo aqui, que é menos ln de x fatorial, ele não depende de lambda. Então, ele é um termo constante. E a derivada de uma constante, a gente sabe que é o quê? É zero. Tá? Então, essa derivada aqui vai ficar zero. Derivada com relação a lambda de menos lambda vai dar menos 1, que está aqui. E a derivada com relação a lambda de x vezes ln de lambda, quando você fizer essa derivada, vai dar x sobre lambda. Tá? Então, a derivada do ln de f de x com relação a lambda é menos 1 mais x sobre lambda. Tá? Aí, nessa segunda parte, você que tem que escolher qual das três formas da informação de Fischer você vai utilizar. Você pode usar qualquer uma, tá? Mas eu sugiro que você veja qual que vai ser mais fácil para você obter, né, os resultados. Então, veja que a primeira derivada deu menos 1 mais x sobre lambda. Aí você deve se perguntar o seguinte, o que é mais fácil? Nessa primeira parte, eu vou ter que pegar essa derivada que a gente obteve aqui, se a gente utilizar essa forma aqui, né? Vamos avaliar. Se a gente utilizar essa forma aqui, eu vou ter que pegar essa derivada que a gente obteve, elevar ela ao quadrado e aplicar a esperança, né? Então, se for usar essa primeira forma aqui, eu vou ter que pegar essa derivada, elevar ela ao quadrado e daí aplicar a esperança. Veja que se você aplicar um quadrado aqui, elevar essa expressão ao quadrado, vai aumentar a quantidade de termos, né? Então, talvez não seja uma boa ideia elevar isso ao quadrado. Vamos avaliar as outras formas. Se eu for usar essa forma aqui, eu vou ter que derivar aquela expressão que a gente encontrou mais uma vez. Então, eu vou ter que pegar esse negócio aqui que a gente encontrou, essa expressão, derivar novamente com relação a lambda e aplicar a variância. Veja que, se eu derivar isso aqui uma segunda vez, vai ficar bem mais simples do que eu elevar ao quadrado, né? Então, porque se eu elevar ao quadrado, vai aumentar um termo aqui. Se eu derivar isso aqui uma segunda vez, uma derivada bem mais simples, vai ficar bem mais tranquilo, né? Então, você pode pegar essa derivada e elevar ao quadrado ou derivar isso aqui mais uma vez. Eu optei por derivar mais uma vez, tá? Porque eu achei mais simples do que pegar isso aqui e elevar ao quadrado. Então, vamos lá, vamos derivar outra vez. Então, derivada do ln de f de x com relação a lambda, né? A segunda derivada vai ser a derivada desse resultado que a gente encontrou, né? Porque esse resultado que a gente encontrou é a primeira derivada. Para eu derivar uma segunda vez, basta eu derivar isso aqui novamente. Então, vai ficar derivada com relação a lambda de menos 1 mais x sobre lambda, né? Aí, novamente, derivada da soma das derivadas. Aí eu vou ficar com a derivada com relação a lambda de menos 1, mais a derivada com relação a lambda de x sobre lambda. Aí é o seguinte, esse menos 1 é constante, a derivada de uma constante é zero. Então vai ficar só a derivada com relação a lambda de x sobre lambda. Quando você derivar isso aqui, isso vai dar menos x sobre lambda quadrado. Então essa é a segunda derivada do ln de f de x com relação a lambda. Então, a gente já tem a segunda derivada, né? Lembrando que isso aqui é para a gente encontrar a informação de Fischer, tá, pessoal? Se eu derivei uma segunda vez, então eu já não posso mais utilizar essa forma aqui, né? Porque essa forma só prevê uma derivada, tá? Então, eu vou ter que escolher ou essa forma ou essa outra forma aqui, né? Ou aplica a variância ou aplico menos a esperança. Aí você tem que ver na expressão. Você tem menos x sobre lambda quadrado. O que é mais fácil? É eu aplicar uma variância aqui ou fazer menos a esperança?
Aí você que sabe, tá? Eu, particularmente, utilizei essa forma aqui de baixo, né? Que é menos a esperança. Mas você pode usar essa de cima também, não tem nenhum problema. Então, vamos lá. Vamos aplicar menos a esperança nessa expressão. Então, logo a gente tem o seguinte, que a informação de Fischer vai ser menos a esperança da segunda derivada do ln de f de x com relação a lambda. Essa segunda derivada a gente já encontrou, que é justamente esse menos x sobre lambda aqui. Então, vai ficar menos a esperança de menos x sobre lambda quadrado, né? A variável aqui é x, tá? Então, esse 1 sobre lambda ao quadrado é constante, pode sair fora da esperança, né? Então, vai ficar 1 sobre lambda quadrado positivo, por quê? Porque faz a relação de sinal desse menos que está aqui com esse menos que está dentro da esperança. Então, vai ficar menos 1 sobre lambda quadrado vezes a esperança de x. Aí, quem é a esperança de x? Primeiro, x segue uma distribuição Poisson de parâmetro lambda. Se x segue uma distribuição Poisson, qual é a esperança da distribuição Poisson? É lambda. Então, só é você substituir aqui, ó. Aí aqui você vai ficar com... Deixa eu achar... Aqui. Você vai ficar com o quê? Você vai ficar com 1 sobre lambda quadrado vezes a esperança de x, né? Aí a esperança de x é lambda, e daí eu vou ficar com lambda sobre lambda quadrado, corto esse lambda com lambda de baixo, vai ficar 1 sobre lambda. Então, a informação de Fischer é 1 sobre lambda, tá? Lembrando que, para que a gente calculou a informação de Fischer? Porque a gente quer calcular a eficiência do estimador, né? E a eficiência é o Li de lambda sobre a variância do estimador, só que esse Li de lambda é 1 sobre n vezes a informação de Fischer. Essa informação de Fischer a gente já calculou, agora falta substituir isso para obter o Li de lambda, né? Então, substituindo, eu vou ter o seguinte, ó, portanto, o Li de lambda é igual a 1 sobre n vezes a informação de Fischer. A gente calculou a informação de Fischer e deu 1 sobre lambda, então vai ficar 1 sobre n que multiplica 1 sobre lambda. Quando eu faço essa conta aqui, isso vai dar lambda sobre n, tá? Então, para calcular a eficiência, a gente já encontrou essa parte do numerador. O Li de lambda é igual a lambda sobre n. Agora a gente vai calcular quem? A variância do estimador, tá? Então vamos lá. Calculando a variância do estimador. Quem é o estimador? Aqui na questão, ele já falou que o estimador é x bar, né? X bar é 1 sobre n vezes o somatório de xi. Então vamos lá. Variância de lambda chapéu é igual a variância de x barra, que é igual a variância de 1 sobre n vezes o somatório de xi, tá? 1 sobre n é constante, ele pode sair fora da variância, só que ele vai sair fora da variância ao quadrado, né? Então, vai ficar 1 sobre n ao quadrado, variância do somatório de xi, tá? Aí, aqui, veja que a gente tem a variância de uma soma, né? Perdão. Veja que a gente tem a variância de uma soma. Como os xis constituem uma amostra aleatória, a gente sabe que uma amostra aleatória, a gente viu lá nas últimas aulas que a gente teve, que uma amostra aleatória, os elementos dela são independentes, né? Então, como os xis são independentes, a variância da soma vai ser a soma das variâncias, tá? Mas só porque os xis são independentes. Então, variância da soma das variâncias, aqui vai ficar 1 sobre n ao quadrado, que multiplica a soma da variância de xi. Xi, segundo a distribuição Poisson, e a variância da distribuição Poisson também é lambda. Então, aqui vai ficar 1 sobre n ao quadrado, que multiplica o somatório de lambda. Então, veja que eu tenho o somatório com i variando de 1 até n de lambda. Então, vai ser lambda mais lambda mais lambda n vezes. Isso vai dar n lambda, né? Então, aqui vai ficar n lambda sobre n ao quadrado. Cortando esse n com o n daqui de baixo, eu vou ficar com lambda sobre n. Então, a variância do estimador foi igual a lambda sobre n, tá? Então, eu já tenho o Li de θ, né? Já tenho a variância do estimador, agora já posso substituir
os resultados na expressão da eficiência. Então, deste modo, a gente tem o seguinte, ó, que a eficiência do estimador é igual a LI de lambda sobre a variância de lambda chapéu, né, que é a variância do estimador. O LI de lambda a gente já encontrou e viu que deu lambda sobre n. E a variância também a gente já encontrou que deu lambda sobre n. Lambda sobre n dividido por lambda sobre n, isso é igual a 1. Né? Então, a eficiência do estimador é igual a 1. Portanto, como a eficiência do estimador é igual a 1, a gente tem que lambda chapéu é igual a x barra, né? É um estimador eficiente para o parâmetro lambda. Tá? Então, veja que o item I aqui, ele a gente já fez ele, né? Por quê? Porque ele pediu para verificar se o estimador era eficiente. Daí a gente calculou a eficiência desse estimador e viu que ela foi igual a 1. Se a eficiência foi igual a 1, a gente sabe que a gente pode dizer que o estimador é eficiente para estimar o parâmetro de interesse, que nesse caso é o parâmetro lambda. Tá certo? Vamos lá. Item 1, item I, tranquilo. Agora vamos para o item 2. Lembrando, pessoal, que eu sugiro a vocês refazerem, tá, esse exemplo aqui, refazerem esses cálculos para irem treinando, tá? Então, vamos lá. Item 2. Mostre que a variância do estimador é maior ou igual do que lambda sobre n. Aí aqui, pessoal, veja que essa expressão que está aqui é bem parecido com a desigualdade de Kramer-Hall, né? O que a desigualdade de Kramer-Hall diz? Diz que a variância do estimador é maior ou igual do que 1 sobre n vezes a informação de Fisher. Tá? Então, para responder esse item aqui, a gente vai usar a desigualdade de Kramer-Hall. Certo? Então, vamos lá. Para este item, a gente vai usar a desigualdade de Kramer-Hall. Tá? Então, vamos lá. Para poder usar a desigualdade de Kramer-Hall, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, ó. É verificar se o estimador é não viesado. Por quê? Porque o que o teorema diz? Diz que, sob certas condições de regularidade, a variância de qualquer estimador não viesado. Né? Então, para a desigualdade de Kramer-Hall ser satisfeita, o estimador tem que ser não viesado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se o estimador é não viesado. Como é que a gente faz isso? Calcula a esperança do estimador e vê se a esperança é igual ao valor do parâmetro, né? Então, vamos lá. Verificando se lambda chapéu é igual a x barra, é um estimador não viesado para lambda. Então, vamos calcular a esperança. A esperança de lambda chapéu é igual à esperança de x barra, que é igual à esperança de 1 sobre n somatório de xi. Esse 1 sobre n ele é constante, ele pode sair fora da esperança. Então, vai ficar 1 sobre n, esperança da soma de xi. Então, veja que a gente tem aqui a esperança de uma soma e a esperança da soma é a soma das esperanças. Então, vai ficar 1 sobre n que multiplica a soma da esperança de xi. Xi segue uma distribuição Poisson e a esperança da distribuição Poisson é lambda. Então, vai ficar 1 sobre n somatório com i variante de 1 até n de lambda, né? Somatório com i variante de 1 até n de lambda é igual a n lambda. Então, vai ficar n lambda sobre n. O n do numerador com o n do denominador vai embora. E isso aqui vai ficar igual a lambda. Então, veja que a gente calculou a esperança do estimador e a esperança de igual ao parâmetro do interesse, que nesse caso é lambda. Então, portanto, como a esperança do estimador é igual ao parâmetro lambda, temos que x barra vai ser um estimador não viesado para lambda. Então, a primeira condição para aplicar a desigualdade de Kramer-Hall está satisfeita, que é a de que o estimador tem que ser não viesado. Né? Aí, o que a desigualdade diz? Diz que a variância do estimador é maior ou igual do que 1 sobre n vezes a informação de Fisher. Tá? Beleza. E na questão, ele pede para verificar, para mostrar que a variância do estimador é maior ou igual do que lambda sobre n. Então, vamos lá. Como já calculado anteriormente, ó, a gente obteve que a variância do estimador foi igual a lambda sobre n. Aí agora, o que a gente vai fazer?
que a desigualdade de Kramer-Hall diz? Diz que a variância do estimador é maior ou igual do que 1 sobre n vezes a informação de Fisher. Então, a gente já calculou essa variância e daí agora a gente vai ter que calcular 1 sobre n vezes a informação de Fisher também. Só que isso a gente já calculou antes, né? Esse 1 sobre n vezes a informação de Fisher nada mais é do que aquele LI de lambda. E o LI de lambda a gente já calculou aqui, ó. LI de lambda a gente calculou e deu lambda sobre n, tá vendo? Então a gente calculou o LI de lambda e deu lambda sobre n. Então, ó, a gente calculou a variância do estimador. Primeiro, viu que o estimador é não viesado para poder aplicar a desigualdade de Kramer-Hall. Se o estimador fosse viesado, você já parava por aqui, já não poderia mais aplicar a desigualdade de Kramer-Hall, né? Então, primeiro, você calculou a esperança, viu que o estimador é não viesado, aí você vai calcular a variância do estimador e depois calcular 1 sobre n vezes a informação de Fisher, que a gente já calculou aqui, né? Variância do estimador a gente calculou lá no item I e deu lambda sobre n. Calculou também o LI de lambda, que também deu lambda sobre n. Logo, a variância do estimador, que é igual a lambda sobre n, é maior ou igual do que lambda sobre n, que é 1 sobre a informação de Fisher. Portanto, pela desigualdade de Kramer-Hall, a gente tem que a variância do estimador é maior ou igual do que o LI de lambda, né? E veja que realmente, por quê? Porque a gente calculou a variância e a variância deu igual ao limite inferior, né? Então, pela desigualdade de Kramer-Hall, a variância do estimador vai ser sempre maior ou igual a lambda sobre n, né? Que é igual a 1 sobre n vezes a informação de Fisher que a gente calculou, tá certo? Beleza. Então, respondido o item 2, tá? Do exemplo 5. Aí, pessoal, para vocês praticarem, eu deixei aí esse exercício 3, tá? O exercício 3 diz o seguinte: seja x1 até xn uma amostra aleatória de uma variável aleatória x com distribuição normal, né? De média μ e variância σ2, em que σ2 é conhecido, tá? Então, esse σ2 é conhecido. Então, você já vai considerar ele aí nos seus cálculos como sendo uma constante, tá certo? Verifique se μ chapéu igual a x barra é um estimador eficiente, né? Aqui não é consistente, é eficiente para μ, tá certo? Então, vou deixar aí esse exemplo para vocês fazerem, tá? Aí é o seguinte, esse slide, né, atualizado, juntamente com a resposta do exemplo, vai estar tudo lá na pasta do Google Drive, tá? Refaçam esse exemplo novamente e façam o exercício que eu deixei aqui para vocês, tá certo? Então, vou ficar por aqui. Um abraço e até a próxima aula.